É uma alegria estarmos aqui uma vez mais em nosso propósito de 12 dias. Estamos em nosso 6º dia. Ao final vamos abençoar o mês de junho. Cada dia a gente tem sido abençoado por um pastor. E esse pastor é um pastor que a gente também tem um carinho muito especial. Um pastor muito honrado na nossa cidade. Ele já foi presidente do Conselho de Pastores durante 3 mandatos. E ele só não entrou no 4º mandato e continuou como presidente do Copenf porque ele não quis, porque a gente queria que ele continuasse. Mas ele entendeu que era tempo de passar o bastão. Mas um pastor que Deus deu muita graça, muita sabedoria. O Conselho de Pastores da cidade é uma bênção, mas pense bem, ele reúne pastores de diversas denominações, diversas visões. Direcionar esse trabalho exige muita sabedoria, muita sensatez. Queria convidar você para que a gente possa receber com alegria o pastor da Igreja Batista Betel, pastor Samuel Menezes, por favor. Graça e paz, queridos, tudo bem? É pura bondade do pastor Marcos André, viu? Eu agradeço a Deus, é muito bom a gente poder ter comunhão, a gente poder ter a alegria de estar reunindo, às quintas-feiras no Conselho de Pastores, e realmente a gente ter essa amizade, esse carinho um pelo outro. Eu fico muito feliz e é bom que a gente se sente mais tranquilo, mais à vontade para ministrar também, Porque a gente sabe que tem essa confiança, Nós confiamos um no outro porque a gente vai se conhecendo, Eu louvo a Deus e obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho. E o Conselho de Pastores está doido para tê-lo como presidente, viu? Ele ainda não é porque ele não quis. E é verdade, ele ainda não é porque ele não quis. Já rejeitou várias vezes, mas eu creio que um dia ele vai ser convencido de ser, Eu quero aproveitar e convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. É o 6º dia, da campanha. Vamos ler o texto? Mateus 28, de 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu quero compartilhar com você algumas coisas muito importantes dentro desse texto. Eu quero estar compartilhando com você sobre essa necessidade que nós temos de perseverar, de ter atitudes, não somente de tomada de decisões, mas em manter as nossas decisões. Porque a verdade é que nós temos muita facilidade de tomar uma decisão. Mas nós não temos essa facilidade de manter as nossas decisões. Eu não sei você, mas eu encontrei e em muitos momentos encontro muita dificuldade em manter decisões que eu tomo. Há muitos anos atrás eu tinha muita facilidade de tomar decisões, mas com a mesma facilidade que eu tomava decisões, eu também desistia das decisões que eu tinha tomado. Em algumas coisas eu oscilava bastante. Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi trabalhando o meu caráter, Deus foi trabalhando o meu entendimento, e Deus foi me mostrando o quanto é necessário tomar uma decisão, mas mais do que tomar a decisão é manter a decisão tomada. Porque quando a gente desiste, gera frustração. E quando a gente fica frustrado, e dependendo da quantidade de vezes que a gente tomou decisão e desistiu, além de as pessoas não acreditarem mais,
nós também não acreditamos mais. E isso é muito ruim. Você não ter crédito com as pessoas e você também não crer mais nas suas próprias decisões. Não é verdade? E nesse texto aqui eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes, essenciais para a nossa vida. Nós temos um reencontro nesse texto de Jesus com os seus discípulos. Nós temos um reencontro do discipulador com os seus discípulos. Antes de Jesus ser crucificado e quando ele disse que ele seria crucificado, que ele iria morrer, mas também que ao terceiro dia ele estaria ressuscitando e que ele disse, olha, eu vou ser levado. Pedro disse, nem que eu morra, mas você não vai. E aí ele disse, Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele tinha tomado uma decisão. Eu luto, eu morro, mas você fica. Só que quando vieram pegar Jesus, ele até tentou. Mas quando ele viu que não dava, ele saiu. E Jesus ficou sozinho, nesse momento. Os discípulos, quando Jesus morreu e foi sepultado, a Bíblia diz que cada um voltou a fazer aquilo que fazia antes. Perdeu o sentido, entrou o medo. Agora o seu discipulador, o seu mestre, aquela pessoa em quem eles tinham confiado, ela morreu, foi sepultada. Mas eles esqueceram ou não creram que ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Sabe, queridos, nós encontramos muita dificuldade em crer nas promessas do Senhor. É uma realidade. A gente diz que crê, a gente até toma decisões, mas na caminhada a gente mostra a nossa falta de fé em muitos momentos. Eu não estou dizendo que sempre desiste, mas eu estou dizendo que há uma dificuldade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus falou várias coisas com os discípulos e em alguma delas, antes dele morrer, que ele tinha dito que ele faria, ele deixou de fazer? Sim ou não? Ele sempre cumpriu com a palavra dele? Em algum momento ele deu algum motivo para que os discípulos duvidassem da palavra dele? Por que duvidaram? Por que não creram que ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele disse que ia morrer. Ele não enganou ninguém. Em algum momento Jesus disse que faria alguma coisa na sua vida e ele deixou de fazer? Sim ou não? Por que a dificuldade de crer? De manter uma decisão? Dificuldades na caminhada nós sempre vamos encontrar. Algumas coisas, elas são mais difíceis, outras nem tanto, mas a gente sempre vai esbarrar com algum obstáculo na nossa vida. E eu quero compartilhar com você sobre isso. Jesus agora ressuscita, vão 2 mulheres até o túmulo, 2 Marias. E quando elas chegam lá, elas ficam surpresas porque a pedra do sepulcro tinha sido removida. E era que dia mesmo? Era o 2º ou era o 3º dia? Terceiro dia. Mas elas nem lembraram do que Jesus disse, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Elas não lembraram. E elas ficaram apavoradas, elas até acharam que tinham levado o corpo de Jesus para algum lugar. Depois, Jesus tem 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles estão conversando, e aí Jesus chega e começa a conversar com eles, e aí Jesus
pergunta a eles porque eles estavam tristes. Ele disse: só você não sabe o que aconteceu, o que está sendo falado. E Jesus continua conversando com eles e eles nem perceberam que era Jesus. E eles eram discípulos de Jesus. Sabe, queridos, a nossa falta de fé, ela nos leva a ficar cegos, surdos para a voz de Deus, em muitos momentos. E aí, isso nos leva a ficar entristecidos no momento que nós não deveríamos estar entristecidos. Nos leva a desistir de coisas que nós não deveríamos desistir. Nos levam a tomar decisões que nós não deveríamos tomar. E eu quero falar com você sobre isso, sobre essas atitudes que nós precisamos ter. Só que para a gente ter atitudes firmes, a gente tem que ter uma fé firmada. Amém, queridos? A gente vê aqui nesse texto, Jesus, agora essas mulheres, elas têm um encontro com Jesus Cristo, e Jesus diz a elas: diga aos meus irmãos, para me encontrarem na Galileia, porque eu vou para lá, e eles devem ir para lá para me encontrar. Antes disso, antes de morrer, Jesus disse: depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Ele disse: eu vou morrer e vou ressuscitar, e depois que eu ressuscitar, eu vou para a Galileia. E agora Jesus diz para as duas Marias: vocês vão até os meus irmãos e vocês digam a eles que eu estou indo para onde eu disse que eu iria. Eu vou para a Galileia. Elas tomam uma decisão, elas mantêm a decisão e elas vão até os discípulos e elas dizem para eles: olha, Jesus ressuscitou, conversamos com ele e ele disse que é para irmos para a Galileia, porque lá ele vai estar à nossa espera. Jesus, ele nos ensina a cumprir com a nossa palavra. Jesus nos ensina que nós temos que tomar uma decisão e manter essa decisão. Porque Jesus, queridos, é lógico que quando ele estava no Monte das Oliveiras, próximo ao momento dele ser crucificado, ele teve vontade de desistir. Porque quando ele diz para o Pai: Pai, se for possível, faz o quê? Passa de mim esse cálice. Isso revela para mim que ele teve vontade de desistir. Só que vontade é coisa que dá e passa. E aí, o que Jesus diz? Mas contudo, o quê? Que seja feita a tua vontade. Não há nenhum problema em você ter vontade de desistir. O problema é você desistir. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Querido, o que eu aprendi na minha vida? Eu tenho vontade de desistir. Em muitos momentos eu tenho muita vontade de desistir de decisões que eu tomo. Dá vontade às vezes de chutar o balde. Mas aí eu faço o que eu aprendi com Jesus. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é um segredo para você parar de desistir. Submeta a tua vontade à vontade de Deus. Jesus só foi para a cruz porque essa era a vontade de Deus. E aí agora Jesus está mostrando para os discípulos: assim como eu disse a vocês que eu iria para a Galileia, eu estou esperando vocês na Galileia. Os discípulos agora, eles tomam uma decisão. E eles fazem o quê? Eles vão para onde? Para a Galileia.
Mas qual era o propósito deles em ir para a Galileia? Qual era o propósito deles? Encontrar com Jesus. Eles não foram para a Galileia para uma outra coisa a não ser encontrar com Jesus. E ao chegar na Galileia, com quem que eles encontram? Com Jesus. E o que eles fazem? Eles se prostram, eles adoram a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que alguns duvidaram. Alguns creram e alguns duvidaram. Estavam diante de Jesus e duvidaram que era Jesus. Queridos, às vezes nós estamos diante do Senhor, Ele está diante dos nossos olhos, a vontade de Deus está clara e estampada diante dos nossos olhos, e a gente duvida. Nós precisamos, queridos, pedir ao Senhor que realmente abra os nossos olhos e fortaleça a nossa fé. Amém, queridos? Para que a gente tome uma decisão e siga o exemplo de Jesus Cristo, por mais difícil que ela seja, nós precisamos manter a decisão que tomamos. Nós não podemos ficar oscilando, nós não podemos ficar, agora eu quero, daqui a pouco eu não quero mais. Nós precisamos tomar uma decisão e manter essa decisão. Porque se a gente fica oscilando, a palavra de Deus diz que o coração dobre, esse Deus não pode abençoar. Não é que Deus não quer abençoar, Ele não pode, é diferente. Por que Ele não pode? Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Ele não pode porque uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, e aí, o que Ele vai fazer? Eu e você precisamos realmente tomar uma decisão e manter firme a nossa decisão. E seguir em frente, sabendo que nós vamos enfrentar dificuldades. Sabe, certa vez Jesus, com os seus discípulos, ele falou, olha, um construtor, antes de construir uma torre, ele precisa sentar, pensar e calcular, para que no momento em que ele estiver construindo essa torre, ele não pare, porque ele não fez o cálculo. Só que Jesus não está falando, querido, querida, simplesmente de uma obra física. Ali ele está falando sobre segui-lo. Ele está falando, antes de você me seguir, senta e calcula o custo de você me seguir. Porque tem um custo. Antes de você tomar uma decisão, para e pensa. Não tome uma decisão no momento que você está muito emocionado e simplesmente pela sua emoção. Nós temos que tomar decisões conscientes. Amém, queridos? Amém. Quantos aqui já tomaram a decisão por Jesus? Por seguir Jesus? Amém? Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Discípulos do Senhor Jesus? Que bom. Porque Ele te chamou para ser discípulo e para ser discípula. Para isso Ele te chamou. Para isso Ele me chamou. E Jesus, queridos, Ele nos ensina que nós temos que manter a nossa decisão. Ele disse que iria para a Galileia e Ele foi para a Galileia. Ele não mudou os planos. Ele manteve. Os discípulos chegam, alguns adoram, alguns se prostram diante do Senhor e outros duvidam. Nós precisamos ser daqueles que realmente se prostram diante do Senhor, daqueles que conseguem discernir a presença do Senhor, daqueles que conseguem discernir quando é Deus e quando não é Deus, quando é Deus e quando é o nosso próprio coração. Nós precisamos estar atentos o tempo todo para sermos firmes e
constantes e sermos pessoas que têm atitude. Alguns adoraram ao Senhor, aproveitaram aquele momento. Só que Jesus, ele é tão tremendo e tão misericordioso que no versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Jesus agora, ele toma uma outra atitude, ele age. O que Jesus diz? Ele se aproxima dos seus discípulos e fala com eles. Agora, se alguém tinha dúvida, acaba a dúvida. Os que já tinham crido, ótimo. Aqueles que não tinham crido ainda, que tinham duvidado, agora têm a sua oportunidade de crer. O nosso Senhor, ele é misericordioso e gracioso. Porque ele poderia apontar para os discípulos que duvidaram e falar para eles: vocês estão reprovados, eu não quero mais vocês comigo. Pode ir embora. Vocês que me adoraram, fiquem. Os que não adoraram vão embora, porque o que eu vou falar só para esses. E aí nós precisamos aprender mais uma coisa com Jesus. Nós também temos que ter misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia da nossa vida. Mesmo que haja dúvida, mesmo que alguém duvide de nós, nós precisamos nos aproximar. A iniciativa tem que ser nossa. Nós precisamos nos aproximar. O Senhor se aproxima deles e fala com eles. E aí, Jesus traz uma notícia maravilhosa para eles. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É muito importante pararmos para pensar por que Jesus, antes de dar a ordem, ele diz que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Ele está dizendo o seguinte: a missão é minha, o poder é meu, a autoridade é minha. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E aí, queridos, ele vai gerar no coração dos seus discípulos confiança. E por quê? Porque o que ele ia dar para os discípulos fazer era uma missão impossível, humanamente falando. Impossível deles conseguirem fazer. Deles darem, na verdade, continuidade. Mas ele está dizendo: eu tenho autoridade nos céus e eu tenho autoridade na terra. Sabe por quê? Porque essa missão, ela envolve o reino espiritual e também o terreno. Ele está dizendo o seguinte: tudo é meu. Eu tenho o controle de tudo. Seja principados, potestades, dominadores, sejam demônios, eu tenho autoridade sobre eles. E aqui na terra, reis, governadores, eu tenho autoridade sobre eles. O controle é do Senhor. Quando alguém chega para você e diz que ela tem autoridade no que ela vai te mandar fazer, isso traz para você segurança? Sim ou não? Para mim traz. E agora os discípulos sabem, ele não mente, ele nunca mentiu, sempre cumpriu. Então, há fé no coração deles. Porque o que Jesus vai dar a eles é algo que realmente tem que ter muita segurança. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa lembrar todos os dias que Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Ele é o dono de tudo. Ele manda em tudo. Basta uma palavra e as coisas vão acontecer exatamente como ele disser.
o que Ele diz, Ele faz. Ele cumpre. Agora, quando é que você e eu, quando é que nós vamos realmente ter convicção disso? Quando nós nos envolvermos bem de perto com Jesus. Quando nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar uma coisa para você. É simples. É muito simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai, que em secreto te ouve. Tempo sozinho com Deus diariamente. Nós cantamos músicas aqui que falam, acho que não sei se a segunda música que fala, né, que antes de eu ser salvo, o véu ainda estava lá, a terceira música, e depois da morte e da ressurreição de Cristo, o véu se rasgou. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz que nós precisamos entrar com ousadia no Santo dos Santos, diante do Pai, pelo sangue de Jesus. Meu irmão, entrar com ousadia é entrar com firmeza e você saber, eu posso ir, já está aberto o caminho, eu tenho acesso. E nós precisamos crer nisso, nós temos acesso direto ao Pai através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Por causa do sangue de Jesus. E nós temos que ter essa ousadia, essa coragem de ir ao encontro do Senhor, de estar com o Senhor e de saber que sempre que estamos orando, o Senhor está nos ouvindo. Ele nos ouve. Nós é que precisamos crer nisso. A gente às vezes fica, Pai, me aceita, Pai, me recebe. Ele já disse, entra, com ousadia. É como o meu filho chegar na minha casa e falar, Pai, posso entrar na sua casa? Como assim? Ele é meu filho. Ele está casado, mas é meu filho, é minha filha. Eles vão entrar. Não precisa me pedir, posso ir na sua casa? Posso entrar na sua casa? É deles. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Agora, essa convicção, ela vem quando você desenvolve um relacionamento com Deus. Quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus. E quando falamos, queridos, de orar, de buscar, de ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, parece uma coisa assim tão difícil, tão complicada. O difícil Jesus já fez, o impossível Ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, derramou o sangue precioso dele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Fala para quem está ao seu lado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz que a única coisa que nos impedia de ter acesso a Deus eram os nossos pecados e as nossas iniquidades. Mas se agora eu estou puro, não tem mais nada que me impeça. Eu posso ir e eu vou. Você vai? Amém. Você precisa tomar uma decisão de diariamente ter o seu tempo com Deus. Ler Bíblia, meditar, orar. Saber que Deus quer isso com você. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu confio nisso, eu sei disso, porque eu vejo realmente isso na vida de Jesus, quando eu leio a Bíblia e quando eu observo todas as coisas que estão ao meu redor, eu vejo que quando Ele quer intervir, Ele vem. E quando Ele age, querido, ninguém impede. Ninguém impede. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quantos aqui já viram ou já tiveram uma intervenção de Deus na sua vida, em coisas que você percebeu e você viu, caramba, eu acho que agora já era, não tem mais jeito, e de repente o Senhor veio e realizou o milagre na sua vida e tudo mudou? Quantos já tiveram essa experiência com Deus? Todos nós.
aí você vê que ele também, que realmente ele tem autoridade. E ele está deixando isso claro para os discípulos. Aí agora, depois disso, ele diz: portanto, vocês vão fazer discípulos. Ele não disse vocês vão fazer crentes. Nem todo crente é discípulo, mas todo discípulo é crente. Amém, queridos? Crente em Jesus. Mas tem muito crente que não é discípulo. Há uma diferença. Tem muitos que creem, que acreditam, que ficam impactados, que recebem milagres do Senhor na sua vida, mas não seguem, não ficam firmados. A gente vê isso quando Jesus ressuscita Lázaro e diz que muitas autoridades creram em Jesus. Mas quando foi posto o preço para ser discípulos, eles não quiseram. Tem muitos que creem, mas não seguem, porque tem um preço. Lembra que eu falei? Atitude e perseverança. Tem muitos até que começam, que caminham, mas no meio do caminho desiste. O preço, às vezes, é a perda de alguma coisa que a gente julga ser muito importante na nossa vida. Mas a gente julga, porque depois que a gente paga, no sentido de abrir mão para seguir a Jesus, a gente vai ver que aquilo que a gente achava importante não era tão importante assim. Que muito mais importante é fazer o que ele diz. Às vezes a gente acha que o preço é muito caro, é muito alto. Mas eu quero te dizer que o resultado, quando a gente consegue vislumbrar o resultado que nós cantamos aqui, não é caro coisa nenhuma, porque o que foi caro e alto demais Jesus já pagou na cruz do Calvário. Vale a pena. Vale a pena. E Jesus disse: vão e façam discípulos, indo e fazendo discípulos. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. Sabe, querido, querida, Jesus disse: indo e fazendo discípulos de todas as nações, uma ação contínua. Eu já tive pessoas na igreja que diziam assim: não, eu tenho um chamado de missões, eu tenho um chamado missionário para ir para tal lugar, assim, assim, assim. Beleza, maravilha. Mas o que você está fazendo? Não, mas quando eu for, eu vou fazer. Não, o que você está fazendo? Mas não, o que você está fazendo? Porque Jesus disse indo e fazendo. Porque a dificuldade que você encontra aqui, encontra lá. Porque gente é gente em tudo quanto é lugar. Muda a língua, muda a cultura, mas é tudo gente igual a gente. Amém? Amém? É isso, você vai vendo na Bíblia, é gente igual a gente. Pessoas que têm qualidades, têm defeitos. Pessoas que têm traumas, outros nem tanto. E aí você vai vendo, é a mesma coisa. Você precisa fazer agora. O tempo é agora. Onde você estiver, na rua, no seu trabalho, na escola onde você estuda, onde você estiver, esse é o momento. Ah, Senhor, que hora? Quando vai ser? Ele está dizendo: agora. Agora. Porque você vai enfrentando as dificuldades e você vai aprendendo. E uma coisa interessante, queridos, é que quando nós fazemos discípulos,
Nós vamos realmente sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor vai trabalhando o nosso coração, vai moldando o nosso caráter também. Às vezes algumas pessoas mais difíceis nos fazem ver o quão difícil nós somos. Às vezes a gente acha que a gente é muito bonzinho, mas quando a gente para pensar e olhar para dentro da gente e avaliar friamente, através da palavra, as nossas atitudes, o que está aqui no nosso coração, a gente vai ver que a gente é muito difícil. E Deus vai trabalhando o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, você falar do amor de Deus para alguém não significa que você já cumpriu o que Deus te mandou fazer. Ah, não, eu sou evangelista. O meu dom é de evangelista. Eu não tenho o dom de cuidar de ninguém. Bom, Jesus pregou e cuidou. E ele disse, sejam meus discípulos. Discípulo copia o seu mestre. Ah, mas eu não tenho paciência. Peça ao Senhor que Ele dá. Meu querido, minha querida, o Senhor nos mandou fazer discípulos. Isso significa que as pessoas vão olhar para a sua vida sim, que você vai ser observado sim, e que suas atitudes falam mais alto que as suas palavras, sim. Essa é a realidade. Isso é vida cristã. Nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. O que eu sou aqui, eu tenho que ser em qualquer lugar. A maneira que eu ajo aqui tem que ser a maneira que eu vou agir em qualquer lugar. Nós precisamos entender, não podemos ser divididos, nós somos um só. E aí Jesus disse, vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Como eu vou saber o que Jesus ordena se eu não tenho comunhão com Ele? Como eu vou saber o que Jesus ordena se eu não ouço? Se eu não leio Bíblia? Irmão, é incrível, e eu já ouvi, mas isso é só lá na Betel. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Como assim? Não, nunca ouvi, pastor. Eu fico até meio frustrado, porque tanta gente fala, porque Deus falou comigo, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu falei, sério, irmão? É mesmo? É? Falei, irmão, você lê Bíblia? Leio, pastor. Irmão, você ouve mensagem? Ouço. Irmão, a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Aí às vezes a pessoa até muda a entonação, né? É a palavra de Deus. Bom, se é a palavra de Deus, eu leio Bíblia, significa o quê? O que significa? Deus está falando. Amém, queridos? Então não diga que você nunca ouviu Deus falar. Você lê Bíblia? Você está ouvindo Deus falar. Você ouve mensagem? Você está ouvindo Deus falar. Mensagem bíblica, tá? Bíblia. Querido, querida, eu e você precisamos ser firmes, constantes. Precisamos ser pessoas que tomam uma decisão e têm atitudes debaixo da direção do Senhor, da ordem do Senhor, da palavra do Senhor. E a ordem que o Senhor deu àqueles discípulos é a mesma para mim e para você. Porque aqueles discípulos, eles eram a igreja do Senhor naquele dia. E essa ordem é para a igreja. Vai, faça discípulos. Deixe a sua vida ser realmente exemplo e testemunho para as pessoas.
Que a sua vida revele Cristo, que a minha vida revele Cristo. Que as minhas atitudes revelem Cristo, que as suas atitudes revelem Cristo. E os discípulos entenderam tão bem isso, que a palavra de Deus diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Não foram eles que se denominaram cristãos, eles foram chamados cristãos. Por quê? Eles falavam o que Jesus falava e eles faziam o que Jesus fazia. Discípulos verdadeiros e autênticos. Cópias de Jesus. Cópias de Jesus. Nós temos que ser cópias de Jesus, queridos. Mas não é cópia borrada, não. É cópia que as pessoas olham e falam: uau, está nítido. Não há dúvida. Não há dúvida. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente pensa: mas eu falho, eu erro. Eu também falho, eu erro. Mas até nos meus erros, as pessoas precisam ver como eu vou agir diante dos meus erros. Eu não tenho que esconder, eu não tenho que me colocar como uma pessoa perfeita, eu não tenho que me colocar como uma pessoa que eu não sou. Mas as pessoas precisam ver em mim que quando eu erro, eu me arrependo do meu erro, do meu pecado, eu me conserto e eu luto contra o meu erro. Eu luto contra o pecado. Eu me submeto à palavra de Deus. Por mais que eu queira fazer alguma coisa, mas se a palavra de Deus diz que eu não posso, então eu não posso. Eu tenho que caminhar por ela. Ela de fato é a minha única regra de fé e prática. Não me importa o que A, B, C ou D fala, o título de quem for. Me importa é o que a Bíblia diz. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O nosso posicionamento como igreja do Senhor tem que ser ouvir e obedecer. Não é fácil. O nosso posicionamento como igreja do Senhor tem que ser ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Ele nos ordenou. É isso. Nós não temos que inventar um monte de coisa. Nós temos que fazer apenas o que Ele mandou, que já é bastante. E eu quero concluir nesse momento com isso. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Amém? Mas Jesus, quando estava perto de ser crucificado, Ele intensificou isso. Ele disse: ama o teu próximo assim como eu te amei. Ele deu a vida por mim e Ele deu a vida por você. Não há amor maior do que esse, do amigo dar a sua vida pelo seu amigo. Meu querido, minha querida, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos a viver como Jesus viveu. Nós somos filhos e filhas de Deus. E nós temos que fazer o que Ele fez. Ele veio revelar o Pai. E quando Ele disse: façam discípulos de todas as nações, Ele estava dizendo: me reproduzam em todas as nações. As pessoas de todas as nações têm que ser como eu sou.
as pessoas de todas as nações precisam ser filhos e filhas de Deus. Porque quando Deus disse a Adão e Eva, multipliquem, encham a terra, Ele estava dizendo que era para Adão e Eva se multiplicar no estado que eles estavam e encher a terra de filhos de Deus, homens e mulheres que obedeceriam ao Senhor e iriam refletir a glória de Deus em toda a terra, cuidar dessa terra como Deus quer. Eles falharam, mas o segundo Adão não falhou. E agora é uma aliança perfeita, para sempre. E eu e você temos que revelar Cristo. Eu e você temos que ser parecidos com Jesus e ensinar a outras pessoas a serem parecidas com Jesus. É isso que nós precisamos. É isso que Ele quer. Essa é a minha missão, essa é a tua missão, essa é a nossa missão. Se nós conseguirmos, nós vamos fazer o que Deus quer. E o Senhor voltará mais rápido. E aí, a glória de Deus será refletida em toda a terra. Em toda a terra. Todo homem precisa saber, e não só saber, mas se tornar filho de Deus, filha de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos o conheçam e sejam salvos. Agora, Jesus disse: eis que estou convosco. É a garantia de que nós podemos conseguir. Não na minha força ou na tua força, não por sermos mais ou menos, mas porque nós dependemos dele e estamos firmados no Senhor. Estamos fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente não tem força, Ele está ali juntinho da gente. Ele nos fortalece. Ele é a nossa garantia. E Ele nos deu o Espírito Santo, que habita em nós. Assim como nós olhamos para a palavra e vemos os discípulos fazendo tantas coisas, nós também podemos fazer. Sabe qual é a diferença? É uma só. Eles creram. E nós? Eles obedeceram na íntegra. E nós? O que estamos fazendo? E nós? Estamos fazendo o mesmo. Porque é isso que o Senhor quer. A missão não é do pastor só, não é só da liderança, é da igreja. É da igreja. Eu quero orar com você. Você sabe, meu irmão, minha irmã, eu tomei uma decisão de ser discípulo de Jesus. Às vezes dá vontade de desistir. Eu confesso para você. Quando eu sou confrontado, quando eu tenho que abrir mão de algumas coisas, principalmente de coisas que mexem com o meu ego, eu tenho vontade de desistir. Estou sendo bem sincero para você. Dá vontade de chutar o balde, de abrir mão. Dá vontade de parar. Mas quando eu paro para pensar, quando eu olho para Jesus, quando eu paro para ouvi-lo,
eu percebo esse amor tão grande, tão maravilhoso, essa graça, essa misericórdia do Senhor. Eu vejo e a única coisa que eu posso dizer é como Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para quem eu vou? Para quem eu vou? Fecha os teus olhos. Fala com Ele. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por trabalhar no nosso coração, por falar, por nos confrontar, por mostrar esse amor tão grande, tremendo e maravilhoso. E nos mostrar, Senhor, que realmente se nós seguirmos pelo nosso próprio querer, nós nos perdemos. Mas se nós seguirmos ao Senhor, a Tua palavra em obediência, Senhor, por mais que seja doído em alguns momentos, mas o resultado, ele é tão tremendo e tão maravilhoso na nossa vida. Obrigado, Senhor, por não nos deixar entregues a nós mesmos. Seria a pior coisa que poderia nos acontecer estarmos entregues a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos uma decisão e sermos discípulos fiéis, uma cópia, Senhor, nítida do Senhor na terra, de podermos revelar o Senhor, de podermos deixar claro, Senhor, em todas as nações que o Senhor veio, e levarmos as boas novas do Senhor e mostrarmos e ensinarmos a todos a guardar, a viver a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque reconhecemos que somos fracos. Em muitos momentos tomamos decisões, Senhor, de mudar. Mas, Senhor, às vezes, Senhor, diante das dificuldades, temos tanta dificuldade, Deus, em manter a nossa decisão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes, Senhor, que desistimos. Ajuda-nos a avançar. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Socorre-nos. Socorre-nos. Bendito, bendito, bendito é o Teu nome, Senhor. Oh, Espírito, continua ministrando ao nosso coração. No momento, Senhor, que nós estivermos prontos para desistir, ajuda-nos a lembrar, Espírito Santo, do que Jesus disse: estou com você todos os dias até a consumação do século. E ajuda-nos a lembrar o que Jesus disse: todo poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Ajuda-nos a lembrar que aquilo que o Senhor nos manda fazer é o Senhor quem garante. A nós cabe obedecer. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando pelo mês de julho, não é isso? Para que no mês de junho, o Senhor possa estar fortalecendo. Não pare no meio do caminho. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento pedir a Ti, Senhor, pelo mês de junho. Nenhum de nós aqui sabe o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja preparando o nosso coração também para este mês. Que o Senhor nos fortaleça, Deus, e nos dê discernimento e sabedoria para tomarmos decisões, Senhor, debaixo da Tua direção no mês de junho, e firmarmos que o mês de junho, Senhor, seja um mês da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, que o mês de junho
seja um mês em que sejamos fortalecidos e não venhamos a parar no meio, Senhor, do ano, mas que cada um de nós possa estar realmente firmados em Ti e com um coração, Senhor, motivado por Ti, para podermos permanecer firmes até o mês de dezembro. Mas, Senhor, glorifica o Teu nome no mês de junho. Abençoa a família de cada um aqui, abençoa a vida de cada um. E que todos aqui, Senhor, sejam discípulos fiéis e façam outros discípulos para o Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei você, mas eu percebi uma relação muito estreita com muita coisa que foi dita aqui desde o primeiro dia até ontem. Você percebeu isso, não? Por exemplo, o pastor enfatizou a importância de não ficar preocupado. Deus me chamou para missões. Não, eu tenho que fazer quando? Agora. E o pastor Wellington pregou justamente em Atos capítulo 13, quando eles estão servindo ao Senhor. E a partir do momento que estão servindo ao Senhor, Deus então fala ao coração deles. Eles separam Paulo e Barnabé para a obra que havia sido estabelecida por Deus. E eles são enviados para o campo missionário. Fala comigo assim: a importância de servir. O pastor Pedro falou sobre o que? Muito forte na ministração dele. Sobre discípulo, discipulado. Então fala assim: eu preciso ser um discípulo de Jesus. O pastor Rossini falou sobre o que? Palavra-chave: fermento. E nessa ministração sobre fermento ele falou sobre tantas situações que parecem ser pequenas, que nós como igreja vamos aceitando, vamos sendo influenciados pelo mundo. E quando isso acontece e a igreja se assemelha ao mundo, ela deixa de fazer o quê? Refletir a glória de Deus. O pastor Renato falou sobre a importância de estarmos... E o pastor falou sobre relacionamento com Deus. Falou a importância de com ousadia entrar na presença dele. E ontem o pastor falou sobre a importância de continuar lançando as redes. Ele falou sobre perseverança. E foi tudo isso aí? Então olha para quem está perto de você e fala assim: nós fechamos um ciclo nessa noite, mas tenha certeza que Deus tem muito mais nessa segunda etapa para ministrar sobre as nossas vidas. Fala assim: primeira metade do desafio está cumprido. Nós já abençoamos o mês de agora que venha. Então olha, fala assim: te vejo em julho.